Obrigado, visão correta, Shan. Essa é uma pergunta muito boa. Ela mostra o pensamento de alguém que está observando os pensamentos. Trata-se de eliminar as visões erradas do Ain Tru Takin, porque se não observarmos os pensamentos, como podemos eliminar as nossas visões erradas? Uma vez que as visões erradas são eliminadas, realiza-se diretamente a mente original. Ela está fora do pensamento, possui uma vida independente. Isso significa que ela confirmou a sua posição, ou seja, encontrou-se a si mesma novamente. Portanto, existem dois estágios. Quando uma pessoa vê o pensamento, consegue observar o pensamento, exatamente nesse ponto, isso é chamado de iluminar a mente. A mente é iluminada porque não é mais obscurecida por ilusões. Ou seja, ela se separa em dois caminhos, o verdadeiro e o falso Vong. A partir deste lugar da mente vazia, que é vazia, mas onde ainda há alguém observando os pensamentos, Quang Lien viveu neste estado por cerca de 5 anos. Por cerca de 5 anos vi tudo dentro dos meus pensamentos. Eu via e estava muito lúcido. Logo no primeiro mês, até ajudei alguém a atingir a iluminação súbita, mas eventualmente Quang Lien descobriu algo. Quando observamos pensamentos e sentimentos, na verdade, isso também são os dois reinos do verdadeiro e do falso, embora tenhamos assegurado a parte verdadeira, o que significa que não somos mais controlados pelo falso, o que chamam de despertar para o caminho e escapar da poeira, significando que este mundo de poeira não pode mais nos afetar. Sons e formas não podem fazer mais nada conosco, porque nós enxergamos através deles. O problema é que temos que continuar observando continuamente. Continuamos observando, o que significa que o estado de não eu, e não Dharma, e não desapareceu completamente. Chegou um ponto em que Quang Lien se perguntou: por que estou preso aqui? Então voltei atrás e procurei. Procurei nas religiões, nos métodos de cultivo, mas não consegui encontrar. Wang Lien foi até Londres para aprender o método de Guan Yin, porque eu não sabia onde aquilo que eu procurava poderia estar localizado. Poderia estar em algum canto do céu, então onde quer que eu ouvisse notícias dessa verdade eu ia procurar. Procurei por tudo, vasculhei tudo. Por fim, sofri um desvio energético Tauó Nupma, uma crise psicótica ou espiritual grave, por 5 dias e 5 noites. Porque durante essa busca eu mergulhei em tudo. Eu cavei e revolvi até sofrer um desvio por 5 dias e 5 noites seguidos. Depois que consegui sair desse estado, joguei tudo fora. Joguei tudo fora, mas ainda não tinha encontrado. Vejam bem. Cheguei a um beco sem saída. Finalmente perguntei: como saio deste lugar? Isso é chamado de não eu, não Dharma, mas como saio? Procurei e procurei até não conseguir procurar mais. Naquela noite, sentado em meditação, apenas sentado naturalmente, meus pensamentos começaram a murmurar. Eventualmente, eles voltaram a uma cena de antes de 1975. Era uma cena onde pessoas tinham sido mortas a tiro, foram trazidas para o mercado, arrastadas e jogadas lá. Alguns tinham crânios esmagados, outros tinham buracos no corpo. Era uma confusão. E a cena de galinhas e porcos vindo fuçar e bicá-los. Nos velhos tempos, antes de 1975, as pessoas criavam galinhas e porcos e deixavam-nos soltos. Ninguém dava ração como agora. Os corpos estavam lá, ninguém os reclamava, ninguém precisava deles, então os pensamentos vagaram e depois voltaram para casa. Era estranho assim. Então, de repente, olhando para aquele lugar, descobri: acontece que eu ainda não morri. Eu não tinha morrido,
E é por isso que ainda havia uma pessoa vendo a ilusão, o que significa que ainda havia uma pessoa praticando um Dharma, uma pessoa procurando o caminho para a libertação. Ali mesmo, desmoronou instantaneamente. Desmoronou completamente. No dia seguinte, fui falar com meu amigo. Ele disse: você fala como se fosse um patriarca. Eu não saberia. Simplesmente falou-se assim: eu não sabia realmente, honestamente eu não sabia. Simplesmente falou dessa maneira. Então, pensem nisso. Do estágio de iluminar a mente ao estágio de ver a natureza, quantos anos devem levar? Isso é com dedicação implacável, vejam bem, implacável, significando vencer ou morrer, né? Subir montanhas ou atravessar mares, eu não me importava com nada disso. Eu estava determinado a encontrar, mesmo que significasse vida ou morte, mesmo que significasse sofrer um desvio espiritual, por 5 dias e 5 noites. A cena desse desvio foi aterrorizante, não é nada simples. Se alguém for fraco de espírito, pode morrer ali mesmo, ou enlouquecer. Uma pessoa com espírito fraco ficaria mentalmente perturbada. Não disse nada. Havia inúmeras, infinitas coisas que eram verdadeiramente assustadoras. Esse ponto serve para nos mostrar que o cerne do budismo é que o eu é vazio e os dharmas são vazios. Decidam-se. Por exemplo, quando perguntamos, tentem apegar-se ao questionamento para que a mente pare. Não expliquem. No momento em que explicam, a mente fica distraída e não conseguimos mais ouvir o que está sendo dito. O trecho do caminho que Kuan Lien percorreu. Kuan Lien percorreu sem fórmula. Mas exatamente quando caminhei sem fórmula assim, no momento de vida ou morte em que descobri, só então percebi. Então existe uma fórmula? Não é que não exista. Existe uma fórmula, e esta fórmula existe na doutrina budista desde os tempos antigos. Qual é essa fórmula? É precisamente o não apego votrudo, ou sem morada. É nenhum lugar onde habitar. É o Prajna Diamante Kinkang Bhatnyan. Tem uma fórmula. A sua fórmula é precisamente o não apego, não habitar em lugar nenhum. Não buscar nada, vô sở cầu. Não ter objeto, vô sở sở. En tạo athin di se, a. Não obten sao, vô sở đắc. Não. Só quando não se busca nada e não se tem objeto é que se pode alcançar a não obtenção. Estes dois são necessários para ter o terceiro. Não buscar nada, não ter objeto, não habitar em nada, não obter nada. Isso não é falar sobre raciocínio lógico. E não é falar sobre métodos mundanos. Todas essas coisas devem ser completamente postas de lado. Não há métodos mundanos, nem formas de comportamento, nem linguagem, nem formas. Tudo isso deve ser varrido para o lado. Eles não podem entrar neste reino. Este reino é o reino do Zen. O reino do não apego reside dentro do reino do Zen. Reside dentro do Zen. É preciso entrar no Zen para saber o que é chamado de não apego. Quanto ao não se apegar às coisas mundanas de que as pessoas falam, isso é apenas a aparência externa. Se você simplesmente não prestar atenção, então você não se apega, não tem nada demais. E isso é muito fácil. Alguém diz algo na sua cara, você não ouve e pronto. Isso é não apego, mas não é isso. O verdadeiro não apego reside exatamente dentro do Zen, dentro da não existência de si mesmo. Mesmo aqui e agora, podemos praticar o não apego, mas deve ser verdadeiramente a atenção plena absoluta. Shan Ni, uma consciência clara até um grau absoluto, completamente desprovida da existência do eu. Portanto, esse Zen traz imensos benefícios. Apenas o Zen dentro do Zen pode realizar o que é chamado de não apego. O seu ponto essencial é: não buscar nada, não ter objeto, naturalmente leva a não habitar em lugar nenhum e a não obter nada. Naturalmente alcançar-se-á a não obtenção. Se você mantiver a não obtenção como um objetivo, você está morto com certeza. Portanto, não se pode estabelecer
absolutamente nada. Isso é chamado de nada pode ser erguido. Isso é extremamente importante. Esta fórmula é a fórmula absoluta para a libertação. Não é através daquele lugar chamado Grande Samadhi da Edine. Não é através disso. Com um não apego, nem falem em libertação, para não perderem tempo. Há obtenção, mas essa obtenção não é o sem vazamento, volão, imaculado. Vocês veem esse ponto? Então, tentar meditar, não tentar, porque tentar também é incorreto. Deve-se viver com um zen para experimentar o que é chamado de não apego. Você deve encontrá-lo dentro do zen, porque na vida diária os pensamentos flutuam violentamente. Não conseguimos ver. É muito difícil ver. Mas antes de entrar lá, antes de ver a natureza, deve-se limpar tudo antes de entrar. Caso contrário, você ainda pode entrar, mas uma vez dentro levará o ego com você. Se cairmos naquele lugar carregando o ego, podemos não nos apegar às coisas, mas isso não está de acordo com o espírito do budismo. Portanto, o caminho para a libertação completa deve passar pelo estágio de eliminar visões erradas. Varrer todos os pensamentos de certo e errado, eu e o outro, para um lado, separá-los, o que é verdadeiro, o que é falso, ilusão. Aqui mesmo começa-se a cultivar. Isso é ver a natureza e iniciar o cultivo Kientan Kuritu. Isso é chamado de natureza vazia Tenkon. Ainda não tem nada. Ainda não tem nada. Então começamos a cultivar. Cultivar aqui significa manter os preceitos, a concentração e a sabedoria Gyai, dentro. Ou seja, entrar na substância do Zen. Zen significa fora, não mover, dentro, não confundir. Substância e função são assim como é. Os 5 agregados são fundamentalmente vazios. As 6 poeiras, sentidos, não são verdadeiramente reais. Depois disso, dia após dia, penetramos mais fundo. Não é fácil apenas querer entrar nesse lugar. Leva tempo. Isso é chamado de penetrar mais fundo dia após dia. À medida que penetramos profundamente, a sabedoria Tri-Hu surgirá gradualmente. Não aparece simplesmente de repente. A sabedoria só surge à medida que vamos mais fundo. Quanto mais fundo vamos, mais brilhante fica. Quanto mais fundo vamos, mais brilhante e puro se torna. A natureza torna-se brilhante e pura. Apenas continuem entrando assim. Mas se dermos origem a um único pensamento de ganância ou desejo por algo, considerem que parou. Por exemplo, hoje sentamo-nos em meditação e alcançamos um pouco de pureza. Amanhã desejamos avidamente ser ainda mais puros. Ali mesmo, para imediatamente, para instantaneamente, e torna-se um pensamento iludido, né? Ou seja, não temos um ego fixo, mas podemos estabelecer um ego a qualquer momento. A qualquer momento. Não se esqueçam de que a consciência original é também a ignorância primordial. Vô tui, vô min. Isso significa que podemos reconstruir o nosso ego a qualquer momento. Portanto, deve-se ser verdadeiramente aquele que nada busca, aquele que não tem objeto, porque tudo o que buscamos e obtemos ainda será um problema. Isso é chamado de samadhi como ilusão Nyuhuyen. Tamui. É preciso certificar o samadhi como ilusão para deixar para trás a ilusão, para abandonar a ambição. Para abandonar a ambição, deve-se certificar o samadhi como ilusão. Significa perceber que mesmo que você ganhe algo, você apenas sofrerá com isso. Isso é chamado de compreender o sofrimento. Liu Ho. Uma pessoa que compreende o sofrimento é assim. Isso é verdadeiramente chamado de compreender o sofrimento. Deve-se saber com certeza que não importa o que você obtenha, mesmo que se torne um Buda, ainda é apenas sofrimento. Você já entenderam a cena onde
o Buda sofre. Se eu disser isso, vocês podem querer bater no Kuan Yin, mas devemos entender até o fim assim, para que possamos deixar para trás as nossas ambições. Até o Buda não quer fazer isso. Então o Buda não obtém nada. Se vocês dizem que o Buda tem uma obtenção, isso está incorreto. Ele apenas vive assim. Obter o quê? Porque o vemos como um Buda. Chamamos-lo de Buda. Ele não sabe que é um Buda. Não imaginem e digam que Tathagata Nulai significa o Buda que se tornou. E os seres sencientes são os Budas que se tornarão. Essas são palavras emprestadas para enganar as pessoas, certo? Não digam a Kuan Yin que essas são as verdadeiras palavras do Buda. Se disserem isso, estão a caluniar o Buda, porque o Buda disse: em 49 anos não proferi uma única palavra. Quanto menos ele diria Tathagata é o Buda que se tornou. Não existe tal coisa como Tathagata é o Buda que se tornou. Emprestar palavras para entregar às pessoas é só isso. Na realidade, nada foi dito. É chamado de não buscar nada, não obter nada, o que há para se tornar. Esse é o lugar absoluto. Não eu, nada. Não quer mais erguer nada. Verdadeiramente não quer erguer nada novamente. Porque eu sei que não importa o que eu erga ou estabeleça, terei problemas. Mesmo sendo um Buda. Se vocês forem tentar ser um Bodhisattva, então saberão a dificuldade de um Bodhisattva. Esta pessoa chama, aquela pessoa grita, aquela pessoa convoca. Não é uma coisa simples, meus amigos. Porque não fomos Bodhisattvas, apenas ansiamos por isso. Achamos que ser um Bodhisattva é legal. Não é nada legal. O fato de não ser legal é o que se chama Samadhi como ilusão. Isso implica que não precisa de nada. Mesmo que lhe deem algo, não aceita. Quanto menos iria sair e estabelecer algo por si mesmo, isso é verdadeiramente cortar a raiz. Quanto a nós, a nossa ganância não acabou e ainda assim queremos libertação, queremos isto, queremos aquilo. Isso é a causa da raiz, o cerne do ciclo de nascimento e morte. É precisamente o fato de a ganância não ter acabado. Então, acaba sendo bastante simples, nada difícil, a questão de eliminar visões erradas e realizar diretamente a mente original. Isso é que é difícil, porque durante esse tempo estamos iludidos. Então devemos confiar na poeira do Dharma, ensinamentos, ambiente, ou confiar numa pessoa para nos ajudar. Mas depois de termos realizado diretamente a nossa própria mente vazia, devemos saber como proceder, devemos saber como iniciar o cultivo. Isso significa que devemos manter os preceitos, a concentração e a sabedoria da própria mente, não do outro tipo. Isso significa os preceitos sem linguagem, porque se estabelecermos linguagem, ficamos presos novamente. A partir desse lugar, agimos de acordo com as condições. Surgimento de pensamentos, abandono de pensamentos. Uma pessoa de visão clara saberá qual pensamento é necessário e qual pensamento não é o necessário. Use-o, o desnecessário jogue fora. Não se arrependa. Não se tem arrependimento. Sem pesar, certo? Por exemplo, numa vida normal. Suponham que Kuan Yin diz algo, né? E vocês naturalmente acham muito bom, então elogiam e tudo mais. Se Kuan Yin sentir pesar, apego e gosto por isso, então Kuan Yin seguirá e familiarizar-se-á convosco, certo? Tornar-se-á um relacionamento próximo, um conhecimento a partir desse lugar. Talvez vocês possam se tornar discípulos ou algo assim. Na realidade, tudo isso é sonho e ilusão. Não é real. Não é real. Mesmo o elogio não deve ser lamentado. Mesmo a adulação não deve ser lamentada. Lamentar, apegar-se, é morrer imediatamente. Lamentar é estabelecer-se novamente no instante. Isso é chamado de samadhi como ilusão.
Mesmo que haja qualquer coisa, não se toma. Quanto menos se tomaria coisas que não são boas. Mesmo coisas que são verdadeiramente santas e sagradas, não se toma. Quanto menos as coisas não saudáveis. É assim que é. Reside exatamente na ganância, ódio e ilusão. Se houver ganância, ela dará origem a tudo. Só precisamos escorregar para a ganância, e ela gerará tudo. É isso. Não se pode ir para fora do sem vazamento. O sem vazamento é precisamente preceitos, concentração e sabedoria. São os 3 selos do Dharma. É o Shurangama Samadhi. Tamabhatide. É o nome que vocês quiserem dar. Mas, em última análise, não se pode ir para fora desse lugar. Não eu, não Dharma, não apego, não obtenção.